ações envolvendo o banqueiro Daniel Worcaro, elas ganharam um novo capítulo nos bastidores aqui em Brasília. No meio dessas turbulências das negociações por essa possível delação premiada com a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, o Worcaro teria sido aconselhado a trocar de advogado para tentar reorganizar a estratégia de defesa e retomar as tratativas. A delação é tratada como uma das peças centrais das investigações que apuram a relação do Banco Master com agentes públicos e políticos e possíveis esquemas de fraudes financeiras. Quem traz os bastidores dessa movimentação e os impactos da crise na defesa de Daniel Worcaro é o colunista Gustavo Zucchi. Gustavo, boa tarde. Então quer dizer que não está tudo legal na defesa do Worcaro. Está rolando aí uma batalha atrás da defesa. Isso, primeiramente, boa tarde, Rafa, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Contexto Metrópolis. Mais uma vez, um prazer estar aqui para trazer os bastidores do que está acontecendo aqui em Brasília. E essa notícia mostra bem a importância da delação para o Daniel Worcaro, para o banqueiro Daniel Worcaro. A história é a seguinte: aliados do banqueiro, do Daniel Worcaro, estão aconselhando ele a trocar de advogado, a trocar o advogado, o José Luiz de Oliveira Lima, o Juca. Isso porque nos últimos dias foi revelada uma série de problemas que o Juca estaria tendo com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o André Mendonça. A Folha de São Paulo trouxe que eles tiveram uma discussão bastante ríspida, bastante brusca, justamente por causa da insatisfação do Mendonça com alguns trechos, algumas partes da delação do Daniel Worcaro, que estaria omitindo, estaria protegendo alguns aliados na interpretação do ministro do STF. Outro ponto que faria, que seria uma vantagem para o Worcaro trocar a defesa seria que o Juca, o doutor José Luiz de Oliveira Lima, foi pego conversando com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o Floriano Marques, que é um dos principais aliados do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e que tem uma relação muito próxima com o ministro, foi indicado ao Tribunal Superior Eleitoral pelo Alexandre de Moraes, e que supostamente estariam falando ali da delação. O Floriano diz que nega, que não foi esse o teor da discussão, que ele simplesmente comentou que estaria morando aqui em Brasília. Isso foi também uma notícia trazida pelo jornal O Estado de São Paulo. Então esses dois fatos que aconteceram faria com que talvez fosse uma boa estratégia para o Daniel Worcaro trocar a defesa, justamente porque ele não está se dando com o relator do caso, o ministro André Mendonça. Para vocês entenderem, a delação do Worcaro, ela passa pela Polícia Federal, ela passa pela Procuradoria-Geral da República, mas tem que ser chancelada, tem que ser assinada justamente por quem cuida do caso no Supremo Tribunal Federal. E tem muita gente aqui em Brasília que não está disposta que essa delação saia. Então, quanto menos empecilhos existir na relação entre Daniel Worcaro e André Mendonça, no que diz respeito à delação premiada, melhor. Porque com toda certeza vai ter muita gente colocando empecilhos, vai ter muita gente colocando pedras no meio do caminho para que essa delação não saia, para que essa delação seja invalidada e que nenhuma das informações que o Daniel Worcaro preste seja considerada no caso Master pelo André Mendonça. Rafa. A equipe de advogados do Daniel Worcaro, nesse momento, ela é conhecida por já ter apoiado, já ter feito defesa de outros envolvidos em escândalos que fizeram delação premiada? É esse o foco dele atual? Isso. O doutor José Luiz, doutor José Luiz Lima, o Juca, ele é um especialista em delação premiada, Ele foi contratado pelo Daniel Worcaro em março justamente para que tratasse dessa delação, especificamente do caso Master, Para quem não lembra, o Daniel Worcaro trocou a defesa, ele tinha outros advogados, escolheu o doutor José Luiz justamente por causa dessa especialidade dele em delações premiadas, Algo que para o Worcaro é muito importante justamente por causa disso. O que pode diminuir a pena, o que pode tirar Worcaro da prisão é a delação premiada, e o ministro André Mendonça já deixou claro que ele não quer uma delação premiada magra, ele não quer uma delação premiada sem figurões, ele quer uma delação premiada com devolução de valores, ele quer uma delação premiada que pegue as grandes figuras da República que estão envolvidas no caso Master, que de alguma forma ou outra ajudaram o
o Daniel Vorcaro a conseguir fazer esse esquema andar, esse esquema tanto no caso Master, né, esse esquema com o BRB aqui, o Banco de Brasília, ele quer isso. Se ele está entendendo de que o doutor José Luiz não está conseguindo entregar as informações que ele espera, que o Daniel Vorcaro esteja protegendo alguém nessa delação, a relação entre André Mendonça e Daniel Vorcaro vai ficar complicada, vai ficar difícil, e isso não é bom para o Vorcaro, porque se essa delação não andar, ele vai continuar preso por um longo tempo, porque ele vai ser o filé mignon do caso Master aí para a justiça, ele vai ser o principal alvo. Se ele entregar alvos mais importantes, se ele entregar alvos políticos, talvez ele consiga ficar menos tempo atrás das grades, talvez consiga uma série de benefícios, como foi outros delatores, como por exemplo é o caso do tenente-coronel Mauro Cid, que foi o grande delator, né, da trama golpista ali, que ele está solto hoje em dia, ele perdeu as patentes, ele está fora do exército, mas ele está solto enquanto os outros envolvidos, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro Braga Neto, o ex-ministro Augusto Heleno, todos eles estão presos, alguns em prisão domiciliar, outros presos em presídios mesmo, em cadeias, em prisões, que não tiveram esse benefício. Então, para o Daniel Vorcaro é muito importante, para o Daniel Vorcaro faz essas contas no momento, aliados recomendaram ele, olha, veja de trocar, escolha um advogado que tenha uma relação boa com o André Mendonça, porque o que não vão faltar são empecilhos para que sua delação seja aprovada no Supremo Tribunal Federal por conta de pressões externas, porque tem muita gente aqui em Brasília que não quer que essa delação saia, Rafa. É isso, é importante a gente trazer aqui a informação, porque a delação, né, o projeto de delação foi entregue já à PGR e à Polícia Federal, mas nessa análise feita pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República, vão sendo pedidos documentos, vão sendo pedidos informações que comprovem o que está sendo dito. Porque muitas vezes as pessoas falam delação premiada. Ah, ele falou, a gente vai tomar como verdade, mas não é isso, né? E talvez essa necessidade de um advogado que tenha mais maleabilidade, que consiga apresentar mais rapidamente essas documentações, possa ajudar no andamento do processo, até para que o Daniel Vorcaro tenha esses benefícios mais rapidamente, certo? Isso. Importante entender, para o nosso público entender, que delação premiada não é acusação sem prova. A Polícia Federal tem todo o celular do Daniel Vorcaro, a Polícia Federal tem todos os sigilos do Daniel Vorcaro, das empresas do Daniel Vorcaro. Então, o que o Vorcaro falar precisa ser corroborada com os dados que a Polícia Federal já teve, com as outras provas que a Polícia Federal já teve. Então, qual que é a grande questão hoje da relação entre entre o advogado, o doutor Juca, e o ministro André Mendonça, é que o ministro olha para as provas que ele tem em mãos, olha para o que a delação, o que os apêndices da delação, né, do que o projeto de delação foi entregue e fala assim, ó, tá faltando coisa. Por exemplo, a reportagem da Folha de São Paulo, aqui dando crédito para quem trouxe a informação, fala que o ministro André Mendonça esperava que o Daniel Vorcaro explicasse as relações dele com o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Ele aparentemente não traz nada sobre o Davi Alcolumbre, né? Então, assim, teve essa discussão ríspida, teve esse problema, a relação aparentemente não está boa, teve esse encontro do advogado do Daniel Vorcaro com o ministro do TSE, que é um dos principais aliados do ministro Alexandre de Moraes, que possivelmente até a coluna trouxe que o Daniel Vorcaro, em sua delação, aparentemente explicou os 129 milhões, 129, né? Sempre me faltam os números na cabeça. É muito milhão. Os 129 milhões que foram pagos ao escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi. Ele fala que realmente foi atrás do escritório da Viviane Barsi para se aproximar do ministro Alexandre de Moraes, mas ele fala também que o ministro Alexandre de Moraes, é importante frisar isso, que o ministro Alexandre de Moraes não interferiu em nada, não prestou nenhum tipo de serviço nos bastidores, nenhum tipo de influência por causa desse contrato, que foi uma tentativa de aproximação, uma aproximação que a gente já sabia, inclusive, pelas conversas do Daniel Vorcaro com a namorada, que dá para ver vários encontros do Vorcaro com o ministro Alexandre de Moraes, encontros em Campos do Jordão, encontros aqui em Brasília, clubes do uísque, clubes do charuto, muitos clubes aí para os poderosos aqui de Brasília. Então, assim, essa relação a gente já sabia, que ele era próximo já sabia. Mas, voltando, o ministro André Mendonça quer esses grandes figurões, quer saber como era a relação com o Davi Alcolumbre, como era a relação com o Ciro Nogueira, como era a relação, o contexto estava falando aqui do Ciro Nogueira, né, esse ex-ministro da Casa Civil do Jair Bolsonaro. Então, tudo isso o ministro André Mendonça quer saber e teve uma discussão ríspida
com o advogado do Vorcaro, justamente porque ele não está vendo muitos nomes serem entregues, muitas explicações serem dadas, explicações que têm que ser corroboradas com provas. Muitas dessas provas a Polícia Federal já tem, mas precisa de uma explicação do que significam aquelas conversas, aqueles documentos, aqueles dados. E é isso que a delação premiada faz. Se essa delação não estiver a contento, ela não sai, e como eu falei, muita gente aqui em Brasília não quer que essa delação saia. Pode, inclusive, fazer com que Daniel Vorcaro saia da superintendência da PF, que é onde ele está mais confortável e volte para Papudo, ou talvez até para outro regime prisional. A gente vai continuar acompanhando. Gustavo Zucchi, muito obrigado por participar aqui no Contexto Metrópolis. Imagina, Rafa, um prazer estar aqui. Até a próxima. Olha, as reuniões entre os